programa Nosso Canto, Nosso Chão está em Itapicuru, no estado da Bahia. Cidadezinha gostosa. Tá até verdinho aqui, viu, gente? Tá gostoso. Nós vamos atrás de arte, vamos atrás de cultura, vamos atrás de história desse povo maravilhoso que é o povo nordestino. Para isso que existe o programa Nosso Canto, Nosso Chão. Para dividir com você do Brasil inteiro e do mundo a cultura desse povo peculiar que é o nordestino. Tenho certeza que aí na sua casa, na sua família, um vizinho, um parente tem sangue nordestino na veia. Tem, não tem? Pronto, por isso que a gente mostra para você, para isso existe esse programa, Nosso Canto, Nosso Chão, para você conhecer as curiosidades, a cultura, a arte de um povo que é bravo, né? É um povo brasileiro assim, bem firme mesmo na cultura, no jeito de ser, em tudo. Então, a gente está aqui para isso, viu? E não de Itapicuru, mas de Tobias Barreto. Está comigo o Pedro Menezes. Bem-vindo mais uma vez ao programa Nosso Canto, Nosso Chão. Pedro, o que a gente vai conhecer aqui em Itapicuru? Em primeiro lugar, o nosso agradecimento. Deus seja louvado. Sejam bem-vindos à região do Vale do Rio Real e do Vale do Itapicuru. Por aqui passaram figuras como Antônio Conselheiro, Virgulino Ferreira Lampião. É uma cidade que tem arte e cultura, muitas trilhas. E nós vamos conhecer aqui o Dr. Geraldo, um advogado, delegado de polícia aposentado e um artesão, antes de qualquer coisa, com peças maravilhosas. Nós iremos conhecer a Casa do Barão, o Instituto Museu com mais de 100 anos, são 125 anos. E lá o André Dantas, anfitrião, que faz um trabalho gigantesco, turismólogo, vai nos mostrar detalhes do Barão de Jeremoabo e vocês vão conhecer o porquê da história do Barão. E, claro, vamos conhecer também na área do lazer, do divertimento, a Cabana. É um espaço ecológico bem interessante que passa uma mensagem de um meio ambiente mais tranquilo aqui no município de Itapicuru. É uma integração entre Tobias Barreto, Sergipe e Bahia num novo projeto do turismo de sustentabilidade, pregando, antes de mais nada, um turismo saudável e onde nós possamos conhecer as riquezas naturais e culturais que existem aqui nessa região. Coisa boa, gente. Deu vontade? Deu? Ficou com aquela vontadezinha, né? Então tá bom. É só você não sair daí, que a gente já vai direto para esses lugares. Para onde nós vamos agora, Pedro? Nós vamos conhecer a casa do Dr. Geraldo, que é esse artesão, conhecer o Cruzeiro. É uma construção bem antiga, onde as pessoas fazem romaria, pagam promessas, vêm fazer orações. É o ponto mais alto da cidade. No Cruzeiro há um lindo pôr do sol, as pessoas vêm e se encantam com essa beleza construída há muito tempo. Nós não conseguimos informações porque é tão antigo que não há registro da construção. Sabemos que ele é talvez mais antigo que a cidade de Itapicuru, imagine. E depois nós vamos conhecer a Casa do Barão e também conhecer, como disse, a Cabana, que é um espaço ecológico aqui no Vale do Rio Itapicuru. Tudo isso aqui em Itapicuru, viu, gente? Porque do lado de Sergipe também tem mais coisa para conhecer que a gente vai ver também. Mas agora você fica com as imagens desse lugar, um pouquinho daquilo que a gente vai conhecer. Descemos o cruzeiro e viemos para o centro de Itapicuru. E aqui, gente, parece uma simples praça com uma igrejinha de fundo, mas não é. Você vai ver que tem até a ver com a Guerra de Canudos. É isso ou não é, Pedro? Que lugar é esse que a gente está? É verdade, Antônio Mendes Maciel, o conselheiro, esteve aqui e partiu daqui para Canudos. Então, Itapicuru, podemos dizer que é o portal de Canudos. Essa igreja é uma das mais antigas das cidades aqui da região, aliás, como Itapicuru, que tem mais de 270 anos, e Antônio Conselheiro ajudou a construir o cemitério aqui. Tem uma cidade ao lado, chamada Crisópolis, que Antônio Conselheiro fundou. Então ele fez uma rota vindo desde Sergipe, da região de Estância, passando por Riachão, Tobias Barreto e aqui em Itapicuru, a grande partida dele para a Guerra de Canudos. Ô Pedro, aí aqui é chamado Itapicuru, ele fica às margens do Rio Real.
Queria que você falasse um pouquinho a respeito desse Rio Real, dessas margens das cidades, que o rio passa por elas. Na verdade, o Rio Real, ele tem uma imponência porque ele divide Bahia e Sergipe. E nós temos o chamado Vale do Rio Real Sergipano, com cidades como Poço Verde, e as pessoas de Poço Verde hoje estão aqui, Tobias Barreto, Itabaianinha, Cristinápolis e Tomar do Jeru, que são cidades de Sergipe. Do outro lado, nós temos o município de Itapicuru, que é um município grande. Claro que outros municípios também estão dividindo-se com Sergipe, com o Rio Real. E estamos entre o Rio Real e o Rio Itapicuru. Então nós podemos dizer que aqui é Vale do Rio Real e Vale do Rio Itapicuru, um rio que tem uma importância muito grande para essa região. Aí, gente, quem estudou Guerra de Canudos não imaginou que um dia viria, né, aqui uma praça por onde passou Antônio Conselheiro, né? E até a igrejinha, quem sabe até ele rezou aqui, né, Pedro? É muita história para contar, gente, é muita coisa boa para a gente mostrar aqui. Maravilha. Então, na sua próxima viagem, venha conhecer o nosso Vale do Rio Real Sergipano e Baiano. Agora a gente está aqui numa casa, num lugar muito aconchegante e vamos conhecer o seu Geraldo. Mais de 40 anos, ele foi delegado. Começou lá em Salvador, soteropolitano, e depois veio para Itapicuru e está aqui morando e pôs uma arte em prática. É isso, seu Geraldo? Estou falando direitinho do senhor. É exatamente isso. Eu já tinha uma certa vinculação com Itapicuru, quando eu comprei, adquiri uma propriedade já no ano de 1982, salvo engano. E passei a frequentar aqui e analisando e admirando e gostando de imitar as coisas do sertão. Meus pais eram oriundos do interior e talvez por isso, né? Talvez o próprio sintoma do atavismo, a gente adquire, às vezes, essa vocação. E me apaixonei mais ainda do que eu já gostava. Gostar é uma coisa, se apaixonar é outra. Pelas coisas do sertão. E hoje eu preservo as coisas do sertão e faço as coisas do sertão. Eu sou muito pautado na sustentabilidade. Sim. Tendo a sustentabilidade, então eu preservo, eu cuido e eu transformo também quando eu faço a reciclagem. Vocês devem perceber, pelo lugar rústico que é, a arte do seu Geraldo é exatamente trabalhar a madeira, né, seu Geraldo? É exatamente. E quando é que começou, que o senhor percebe assim que surgiu ou que o senhor entendeu que tem essa veia artística? Olha, a princípio começou com desenho. Quando era criança? Fazia criança, claro. E depois com casca de cajá, fazendo anel, fazendo algumas figuras. Isso lá em Salvador? Isso em Salvador. Eu estudava no Colégio de Julho, em Salvador, tinha uma irmã que estudava na Sacramentina e morava no Forte de São Pedro. Então, pegava a minha irmã do colégio, seguia e passava sempre em frente ao Teatro Castro Alves e tinha na arquitetura um vão assim inclinado, que eu tinha vontade, eu gostava muito de altura. Hoje eu tenho medo, depois que eu fraturei o tornozelo. E subindo, apareceu um senhor, um careca, disse, esse menino, esse maluco aí em cima e tal. Aí outro disse, eu sei onde é que ele mora, aqui perto. Aí dizia o pai dele, cai daí de cima, passou. Quando eu chego em casa, quebro a porta, estava esse careca sentado na sala, me olhando, eu digo, pronto, ele descobriu o endereço e disse que eu estava subindo na rampa do Teatro Castro Alves, me pendurando. Mas ele com um monte de papel, olhando, e perguntou para meu pai, esse daqui, não foi meu pai que perguntou esse daqui, o pai disse, é esse. Ele disse, rapaz, você é um artista. E eu, sem saber o que é que eu dizia, estava meio apavorado. Você que fez isso, eu digo, é Pato Dono. Ele disse, não, mas Pato Dono eu conheço, o Mia, que esse casario você viu aonde?
Eu digo, no Pelourinho. E essa madeira arriscada aqui, é porque eu tenho um canivete e eu faço também, tipo estilo a gravura e tal. Ele ficou impressionado. Aí perguntou, você quer ir para a Escola de Belas Artes? Nessa altura eu topava tudo, não sabia nem o que eu estava. Eu topo, sim. Naquele tempo tinha um curso livre. Mas voltando à pessoa que me levou, Sim. o Careca, era Santos Caldaferri, um artista famosíssimo, professor da Faculdade de Medicina. Tá? Lá eu encontrei, até trabalhando naquele tempo na Escola de Belas Artes, Duda Mendonça, que era funcionário, Duda Mendonça, conhecidíssimo, publicitário, ficou conversando comigo, me incentivando. Um dia eu resolvi fazer o supletivo, primeiro grau, segundo grau, passei em tudo e passei também vestibular. O que eu fizesse eu passei logo em 2 faculdades, só tinha naquela ocasião 2 faculdades da Bahia. De Direito eu fiz a Faculdade de Direito, formei pela Federal, né? E aí eu continuei sempre pintando e fazendo alguma coisa, não com a velocidade e com a disponibilidade de tempo que eu tenho hoje, né? Como eu digo, eu sou desocupado. Na verdade, meu tempo é dedicado à arte e à minha família. Quanto é que o senhor leva de tempo, seu Geraldo, para fazer uma peça como essa aqui? Depende do local onde eu vou encontrar essa madeira. Mas depende, às vezes, da paixão. Eu me apaixono muito, mas me apaixono pelas coisas. Essa prensa que vocês tiveram a oportunidade de ver aí na sala, eu achei essa prensa lá em Tomé Barreto. Trouxe para aqui, achei bonita, cavei ela ali, esse é pesadíssimo. Botei ali. De noite eu levantava e ficava olhando para a minha prensa, porque eu estava apaixonado. Sim. Pela prensa. Seu Geraldo não tem, gente, aquela pressão, assim, que geralmente quem faz arte por encomenda, ele faz mesmo por isso, por paixão. Ele hoje tem o tempo, né? Está aposentado. Estou aposentado. É um delegado aposentado, artista, que vê na madeira, né, já uma peça pronta, como Deus nos vê. Deus vê a gente assim. Ele nos olha e vê assim já com os defeitos, né, com as imperfeições, mas já vê a peça pronta e não desiste da gente. Do mesmo jeito é seu Geraldo, é a arte dele. Ele está olhando ali a madeira e já vê a peça pronta, mas sem pressa, né, seu Geraldo? Eu não tenho pressa. Às vezes a pressa, que mais me imprime ter essa pressa, é meu próprio sentimento de concluir aquilo. Está aí a arte do seu Geraldo para você que está em casa conhecer, né, e apreciar também. Obrigada, viu, seu Geraldo? Muito obrigada por nos acolher aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e dizer que faça daqui da nossa casa uma extensão da casa de vocês, ou do seu local de trabalho também. Tá certo. Espaço é que não falta. Muito obrigada. Agora a gente quer mostrar para você um barão nordestino. É isso mesmo. E a gente está bem na casa do barão. O barão não está aqui não, gente, porque também, né, 125 anos. Mas quem está aqui é o André, que é trineto. Eu conhecia neto, bisneto e tataraneto. O trineto eu ainda não sabia não, você é trineto dele. Trineto do Barão de Jeremoabo, que foi o homem que construiu essa casa aqui, no dia 10 de março de 1894. André, por que o seu trisavô Trisavô, veio parar aqui, nesse lugar lindo, maravilhoso, um ambiente verde, com uma paisagem maravilhosa. Vocês podem ver aí nas imagens como tá lindo, como é lindo esse lugar. Mas por que o seu avô veio parar aqui? A história da família aqui nesse território é muito longa, né? Na verdade, a família adquiriu esse sítio histórico em 1754. Esse sítio histórico ele pertencia à família Garcia Dávila, né? Garcia Dávila, como vocês sabem, foi o maior cismeiro que teve no Brasil, um dos maiores proprietários de terra, né? Que o rei de Portugal, como o Brasil era um território muito extenso, doava cismarias e Garcia Dávila foi um que herdou essas cismarias e era o dono
desse sítio aqui histórico. E a minha família comprou em 1764. Olha aí, vai vendo essas datas aí. 1764. 54, gente. desculpa, 54. 1754. Há mais ou menos, há mais de 200 anos. É, isso. Comprou em 1754, na mão de uma viúva do 5º descendente desse Garcia Dávila, que veio com Tomé de Souza de Portugal para administrar essas terras aqui. Então, minha família adquiriu nesse ano. E a partir disso, o avô do barão, João Dantas dos Reis Portátil, ele construiu um sobrado aqui, no mesmo lugar onde tem esse sobrado. Ele construiu um sobrado aqui, né, antigo, e esse sobrado foi quartel-general da Independência da Bahia. Daqui saíram 500 homens para lutar em Pirajá e 2.000 homens para lutar em Sergipe. O que foi que tornou ele, André, um barão? Barão. Por que, Vamos que ele explicar. recebeu o título de barão? O título de barão foi o seguinte: ele foi agraciado com esse título porque ele fundou o primeiro engenho de cana-de-açúcar no Recôncavo. O primeiro engenho de cana-de-açúcar do Norte e Nordeste e o 5º do Brasil. Então ele contribuiu com a economia do Nordeste. A economia dos de certa caras, exatamente. Ele era um empreendedor também. Além de fazendeiro político, ele foi empreendedor. forma. Então a gente pode entrar para conhecer mais sobre o barão? Fique à vontade aí. Vamos Vamos entrar lá. então, gente. Por favor. A gente já está aqui no interior da casa do barão. Eu estou emocionada com a quantidade de coisas e imaginando a época, né? 125 anos atrás, foi quando essa casa foi construída. Quanta história deve ter passado por aqui, quanto costume, 10 quanta de coisa março de interessante, né? 1894, a Aí. construção, né? Como eu Então, disse. quantas pessoas... Eu fico imaginando assim, o que eles vestiam, o que eles comiam, É. como falava, com certeza não falava como a gente, porque a gente já fala um pouco de gíria, a gente já fala meio misturado com lugares de várias partes, né? Eles deveriam falar mais puro, Os né? costumes da época. Os costumes da época, É. né? Os valores da Os época valores também da época, eram né? outros. Esse lugar aqui que a gente está, é que parte da casa, Que é o André? hall principal da casa, né? Tem um retrato do barão aqui. Um retrato, viu, né? gente? Retrato do barão de Jeremoabo aqui. Esse sobrado ele foi tombado pelo IPAC em 1994. E a gente transformou hoje em Instituto Museu do Nordeste, Barão de Jeremoabo, e aí abrimos para visitação, que vou mostrar a vocês. Virou um aqui. museu, então, Virou a casa museu, do... Não é poderia ficar guardado ou escondido, Não, né, de André? jeito nenhum. Porque- Um acervo tão rico, Sim, sim. histórico, a gente não poderia. Então, a família tomou essa iniciativa e aí a gente abriu para o museu. Então, quando as Inclusive- pessoas chegam aqui, o que, que você fala primeiro? Qual é a primeira coisa que você diz para apresentar a história do barão? É isso, eu falo um pouco sobre o Barão de Jeremoabo e falo essa parte do sítio histórico de que eu conversei ali com você, né? Que a família adquiriu em 1754 e que também um sobrado que tinha antes foi o quartel-general, onde hospedou Labatu aqui. Eu faço essa parte histórica e depois conto um pouco sobre o Barão e depois vou mostrando aqui A próxima parte, então, que a os gente lugares. vai... é Vamos pra no onde? escritório do Barão. Vamos conhecer o escritório Conhecer do o barão, onde o escritório do barão barão. trabalhava, né? Quando ele Isso. tinha as ideias, onde ele Exatamente, administrava é. a casa, as terras, né? Vamos lá. Aqui você disse que o barão escrevia cartas, É. né? E tem até relatos da história da Guerra de Canudos. É isso. Muita carta. Que na época, como ele era o chefe político da região, então ele se comunicava muito nos lugares que Antônio Conselheiro ia. E aí ele enviava carta e recebia, e a gente tem esse acervo. E nós resolvemos, através de uma professora de história, Consuelo Novaes, com a organização do meu irmão Sim. e do meu pai, a gente organizou essas cartas. E É quase como... São documentos, né?
sobre... Documentos que contam... Viraram documentos, né? Porque Isso. contam relatos, né? A Guerra de da Guerra de Canudos, Canudos. né? Em tempo real. Isso aqui, ó, interessante. Era uma balança para pesar carta. Pesava Nessa carta- antes de enviar para saber o peso. quanto ia custar, Isso. né? O Barão era esperto, viu, gente? Essa aqui é a xícara que o Barão usava para tomar café. Naquela época tinha bigode, o pessoal usava bigode. Gente, olha então que ele curioso. fez um detalhe para não... Higiênico, né? Porque aí o bigode Para não sujar não o bigode. sujava. Não sujava o bigode. Porque o Barão tinha aquele bigode muito bem decorado, muito bem ornamentado. Isso. Aí ele usava. Bigodão. Esse aqui foi meu irmão que escreveu a tese de mestrado dele sobre o Barão de Jeremoabo. Ele conta toda a história do Barão de Jeremoabo. Sim. Aqui a gente tem livros antigos. Isso aqui é uma segunda edição do Guarani de José de Alencar. Segunda edição. A né? segunda edição Você vê quanto tempo tem. Né? do Guarani, gente. Tem Olha, ele, tem outro. de José de Alencar. É. É uma relíquia, viu? Tem que... E aqui a gente cuidar. tem algumas reportagens que saíram sobre o museu. Esse livro aqui também tem um sobrado aqui. Esse aqui também consta como museu lá em São Paulo que fizeram, mas a gente já consta aqui como museu na Bahia, certo? Esse livro aqui fala das usinas e dos engenhos antigos, né? E aqui que fala sobre a usina Bom Jardim. Como eu disse lá, foi a primeira do Norte e Nordeste e a quinta do país. Que foi o construída Barão. Pelo Barão. Por Foi conta quem disso, ele foi agraciado com o título de Barão de Jeremoabo. Isso. Aí. Aqui tornou-se, além de ser o lugar que o Barão escrevia e tudo, hoje virou uma biblioteca. Uma né? biblioteca, é. Onde se Inclusive, tem- os estudantes, pesquisadores que quiserem ter acesso a livros de direito antigo, que o Barão era advogado, formou em Recife. Olha, Então, tem muito livro de direito da época aqui nessa biblioteca. muito bom. que a Vamos para o gente próximo guardou lugar? Aqui, tá. Chegou a hora do almoço, gente. Nós vamos comer aqui. Vamos, André, comer? Não, é Vamos brincadeira, sim, é brincadeira. O André tá brincando uma boa também, pedida. gente. Que lugar é esse aqui, André? Essa aqui é a sala de almoço e jantar, quando o Barão recebia os convidados dele, os políticos, né? Queria fazer algum evento, alguma reunião, ele recebia nessa parte de cima. Sim. Para as pessoas de casa da família era embaixo, né? Mas quando ele recebia os políticos, ele oferecia o jantar aqui em cima. Inclusive, tudo aqui na época... Então essa louça toda também é original, é da época. Isso, da né? época. Que o Barão se alimentava, que E os convidados dele também. Isso. E aqui, inclusive, ó, tem as iniciais dele, Cícero Dantas Martins. Porque era um tecido, né, gente, que Cícero- vai aí CDM, para os 100 Cícero anos, né? Dantas Olha Martins, aqui. é. E aí a gente também conservou tudo como era na época, né? Tudo arrumadinho, É. tudo bem decorado. Isso, os móveis, tudo ali direitinho, tudo da época. O André, eu vi, quando a gente estava subindo as escadas, que tem uma capela, logo ali. E aquela Isso. capela? Capela aqui ao lado. Nessa capela foram realizadas várias missas da região inteira. Sim. Vários batizados. Inclusive, eu tive o prazer de ser batizado aqui. Nessa capela, na capelinha. Nessa capelinha. Olha que Eu tive esse beleza. prazer, me orgulho muito disso. Muito bem. E tem um Santo Antônio ali, que é o padroeiro do Sobrado, que é da época do Barão. André, esse aqui então é um dos quartos da Casa do Barão. De quem é esse quarto? Isso, esse quarto aqui era do filho do Barão, João da Costa Pinto Dantas, que também foi político, deputado, foi prefeito em Itapicuru, e a gente conservou exatamente aqui como era na época. Ali tem as iniciais dele. E tudo que tem aqui? Na época do quarto dele, né? Quando ele... bom.
Gente, aqui eu já vi berço de ferro, berço de madeira com balanço e colchão de capim. É isso mesmo. Coisa de barão, coisa da época, né? Dos barões, desses tempos aí há mais de 100 anos atrás. Então, muita coisa curiosa que eu já vi, que a gente já viu aqui. E eu quis separar alguns dos visitantes, né, que vieram, que estão aqui presentes, visitando, conhecendo a Casa do Barão. Uma delas, né, um deles é a Deli, que é historiadora. E eu quero saber de você, Deli, o que você viu de mais interessante aqui? Então, aqui na verdade tudo chama a nossa atenção, né? Mas principalmente a preservação, após tantos anos, a preservação de todas as peças. Gente, aqui tem peças que eu não vi em museus anteriores já visitados, eu não consegui visualizar, e aqui tem. Então, assim, não percam a oportunidade, venham até aqui, visitem, conheçam, que é uma riqueza cultural muito grande. Obrigada, Deli. Ela é de Tobias Barreto, que é uma cidadezinha aqui perto, mas que pertence a Sergipe, já nem é da Bahia, né? E aqui também, esse meu amigo, você é de onde mesmo? Eu sou de Itapicuru, Aqui daqui mesmo, de Itapicuru, né? Seu nome? Neu Batista. Neu, o que você achou de mais legal aqui, mais interessante? Eu acho que isso aqui é, como o Deli disse, é tudo interessante, mas é uma parte da história baiana que o baiano desconhece. Daqui saíram pessoas para lutar a independência. Nos livros de histórias da Bahia, essa parte quase que não existe. Então, através desse trabalho de vocês, é que isso aqui, a história de Itapicuru, através desse museu, através do Barão, vai passar a ser conhecida. É um trabalho que o Pedro vem fazendo e que a gente abre os braços e abraça a causa para que outras emissoras venham, outros trabalhos sejam feitos, para que isso aqui não fique restrito a Itapicuru, mas se abra para a Bahia, se abra para Sergipe e se abra para o Brasil. É um pouco da nossa história que está aqui. Fala bonito, né, gente? Tá vendo? Tudo isso é fruto de uma visita aqui na Casa do Barão, viu? Esse meu amigo aqui, Jackson, também, que está visitando a Casa do Barão. Quero saber de você, Jackson. Você é de onde? Daqui mesmo, em Itapicuru. Daqui de Itapicuru. Mas está visitando. O que você gosta mais aqui na Casa do Barão? Olha, eu estou aí como parlamentar do município há 2 anos e nunca visitei a Casa do Barão, né? Por ser itapicuruense, mas eu nunca visitei a casa. Eu estou surpreendido com tudo isso que eu vi aqui hoje. E gostaria de dizer às pessoas que possam vir nos visitar, trazer mais pessoas para nos levar essa informação adiante, não é? E a beleza que nós temos aqui, na verdade. Então, eu estou surpreso com tudo isso. Eu não imaginava que eu podia ver aqui berço de ferro, que eu podia ver cama de capim com colchão de cama de capim. Uma sala belíssima dessa, onde os coronéis se encontravam, né? Visitei há pouco ali a passagem aqui de Lampião, né, rapidamente, Lampião passou, houve alguns conflitos aí com as pessoas que conviviam aqui, mas eu confesso a você que estou surpreso mesmo de verdade. Aí, que coisa boa. O Jackson, ele veio conosco, né, com a equipe do Nosso Canto, Nosso Chão, fez questão de estar conosco e também falou de nós para outros parlamentares, né? Falou da visita da Canção Nova aqui. Então, quero agradecer você, viu, Jackson? Ok, estou sempre à disposição. E também por estar aqui visitando conosco. Ficou rico também, viu, gente? Cheio de história para contar, conhecendo aqui a Casa do Barão.
aí, minha gente, continuamos o nosso passeio aqui por Itapicuru. Encontramos esse lugar lindo, aconchegante, gostoso. Um lugar de lazer mesmo, para quem é daqui de Itapicuru, mas quem é da Bahia, de Sergipe, quer tomar um banho de rio, vem para cá. Um lugar também com uma história curiosa, uma história interessante, que foi surgindo a partir da iniciativa de uma pessoa que viu que ele precisava de preservação, o rio e o espaço também ecológico, né? Precisava de preservação, porque estava sendo jogado lixo e tudo mais. E a pessoa começou a colocar umas placas alertando a população, não jogue lixo, vamos preservar o meio ambiente. E daí foi surgindo, foi crescendo o lugar. Eu quero convidar aqui o Moisés, ele que vem contar para a gente um pouquinho dessa história. É isso, Moisés, que aconteceu? Justamente isso. Já era uma área que era utilizada para banho, só que as pessoas não tinham o devido cuidado com a questão ambiental. Aí vinham para cá, jogava o lixo que eles traziam, né? Resto de latas, resto de comida, cacos de vidro. É tanto que quando eu fui limpar aqui, sai muito lixo, né? Então, assim, a ideia inicial é cuidar do meio ambiente, preservar a natureza e assim levar o nome da cidade, Itapicuru, assim como o rio, né, que é uma das nossas riquezas que temos, que é a água do Itapicuru. Então, assim, a ideia surgiu mais pela questão ambiental. Eu vi o potencial turístico que Itapicuru tem, pela questão aquática. Então, assim, essa ideia da cabana foi justamente isso, para proporcionar o turismo na região e Sem agredir o meio ambiente. sem agredir o meio ambiente. Quem vem para cá, o que exatamente eles encontram? Porque eu vi que tem um rapaz aqui no stand-up, os turistas estão tomando banho, né? Mas tem alguns também que estão comendo aí algumas coisas. E o que tem aqui? Aqui temos, assim, a cozinha regional, né? Nordestinas. Temos moqueca de peixe, camarão, peixe assado, carne de sol, bode, essas coisas para... Como é que diz? Porque a pessoa não só bebe, né? Tem que se alimentar também. É isso mesmo. E aí aqui temos restaurante e além da questão ambiental, que isso aqui tem um potencial enorme, só tem 2 meses que eu montei esse espaço e tem crescido bastante. Essa é a criatividade, né, do povo nordestino, gente. Pegou aqui um pedacinho de rio que o pessoal, do rio Itapicuru, né, que o pessoal já tomava banho, né, já usava como parte de lazer, mas que não estava preservando. Aí vem o Moisés e tomou conta, cuidou bem da área, né, e agora a gente vê que está tudo muito bem cuidado. E por que o nome A Cabana? Na verdade, foi um nome assim que eu iniciei com a cabana. A estrutura inicial era uma cabana de palha e de madeira. E aí a gente foi vendo, a demanda foi crescendo, a gente aumentou. Hoje já tem uma estrutura maior, mas foi a cabana justamente porque era uma cabana. E aí depois a gente foi melhorando, aí tem a questão do stand-up, para o banho de rio. E a cabana foi justamente isso, porque realmente era uma cabana. Tá certo. Moisés é bem grandão, vocês viram, né, gente? Obrigada, viu, Moisés? Agora a gente vai continuar dando uma olhada aqui nesse espaço e quem sabe dá até para degustar alguma coisa. Aí como a gente não perde a oportunidade, né, viemos aqui falar com o seu Góis, que estava nadando aqui igual um peixe. E eu queria saber, seu Góis, tá gostosa dessa água? É um espetáculo, é uma maravilha. Era bom que todos pudessem sentir, né, esse calorzinho do Nordeste, dessa água do rio Itapicuru, que dá o nome à cidade de Itapicuru, aqui na Bahia. É fantástico, viu? Muito bom mesmo. Eu convido a todos, né, que possam vir até aqui, um local aprazível, onde a natureza é respeitada, né, através do nosso amigo Moisés. Então é coisa espetacular, viu? Muito bom. E a gente continua conhecendo os turistas aqui desse lugar maravilhoso, essa cabana, a cabana, né? E aqui quem está comigo é o Jackson, que é de... Poço Verde. Ô, Jackson, o que você achou aqui da cabana, desse espaço? Bom, achei muito interessante, né? Algo de preservação ambiental que começou bem simples e também a parte histórica, né? De conhecer uma grande figura histórica não só daqui de Itapicuru, como da região Barão de Jeremoabo. Então você conheceu, então o Jackson conheceu a Casa do Barão e agora veio pela primeira vez aqui também na cabana. Ele que é de
de Poço Verde, que é Sergipe, né? Tá aqui na Bahia para conhecer. Então, parabéns. Gostou mesmo? Sim.